Aula passada a gente viu sobre a análise nodal, hoje a gente vai ver a análise de malhas dentro de circuitos CA. Bom, como eu falei em análise nodal, a análise de malha também ela é feita da mesma forma que a gente faz circuito CC. Então, a gente consegue usar essa mesma teoria para aqui, para circuito CA. De novo, eu não vou explicar novamente como que faz, de onde surge a análise nodal, como que faz, porque é a mesma coisa do circuito CC. Vocês já viram com o Rodrigo, já viram com ano passado, com outros professores, já viram aqui comigo em circuito CC, então eu já vou pular essa parte para a gente não ficar agarrado nela. Bom, vamos ver esse circuito aqui de baixo, que é mais fácil de a gente identificar. Eu tenho 10 volts RMS, 60 Hz novamente, 10 ohms, 26,55 mH e tenho 265 microfarads meu capacitor e 10 ohms. Eu pergunto para vocês, quantas malhas eu tenho? Eu vou ter aqui, ao todo, duas malhas. Tenho essa minha primeira malha e essa minha segunda malha aqui. Então, eu vou ter duas equações de malha, certo? Se eu tivesse uma das malhas ela estivesse passando por uma fonte de corrente, eu não precisaria calcular o valor dela. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, eu vou transformar esse circuito para as minhas impedâncias. Então, eu transformei lá, coloquei minha fonte com 10 fase zero. Então, quer dizer que eu coloquei ela na minha referência. De novo, eu vou enfatizar aqui. Estou colocando a minha fonte na referência angular do meu circuito, certo? Esses daqui são fasores, eles estão girando o tempo todo. É como se eu estivesse tirando uma foto ali, então eu estou colocando ele na minha origem, na minha referência. Meus capacitores, meus resistores, desculpa, eles continuam com o mesmo valor. Agora eu tenho o meu indutor e o meu capacitor. O meu indutor, se eu fizer a conta, que é o ômega J, ômega L, J ômega L, que é a mesma coisa que 2πf L vezes o J, vai dar o quê? Aproximadamente aí 10 ohms. Esqueci de colocar o ohms aí no final. E o meu capacitor, se eu fizer a conta que é menos J dividido por 2πfC, que é minha capacitância, eu vou achar aí o valor de menos J 10 ohms. Aqui também esqueci do ohms. Meu resistor, como eu falei, continua igual. Então, como eu falei, eu tenho duas malhas. Como que eu vou traçar elas aqui? Eu vou traçar dessa forma. Vou traçar o meu I1 no sentido horário, meu I2 no sentido horário também. Poderia ter colocado o I2 no sentido anti-horário, poderia ter colocado o I2 passando aqui nesses meus elementos, na minha fonte também. Então eu poderia aí fazer vários arranjos, o que eu achasse melhor. Eu tenho que passar em todos os meus elementos. Então, como que vai ficar a equação da malha I1? Vai ficar menos 10, vou colocar menos 10 aqui, menos 10 faz zero, mais 10 e 1, mais J10 e 2, mais J10 e 1 menos e 2. Então, eu tenho aqui, ó, minha malha 1, como eu falei, 10 e 1 mais 10, J10 e 1 menos e 2, multiplicando, né, o J10, menos 10 igual a zero, que não tem nenhuma fonte de corrente. Fonte de corrente, eu nem precisaria demonstrar a malha, né? E aqui nessa minha segunda malha seria o quê? J10 e 2 menos J10 e 2 menos e 1, menos J10 e 2, 10 e 2. Então, eu tenho a segunda equação de malha aqui, como eu falei com vocês. Só que agora eu inverti, coloquei o I2 menos I1, como se fosse o I2 maior. Então, é dessa forma que eu, como eu falei no CC, é assim que eu faço a análise de malha. Isso tudo igual a zero. O que eu tenho que fazer? Isolar o meu I1 e o meu I2 em cada uma das equações e resolver o sistema.
Então, se eu isolar aqui o meu na malha I1, eu vou achar que é 10 mais J10 vezes I1 menos J10 vezes I2 igual a 10, certo? Então, eu isolei, bem tranquilo de fazer essa conta. Agora, a malha I2 seria o quê? Eu vou achar que menos J10 I1 mais 10 vezes I2 igual a 0. Bom, esse sistema de equação, então, é bem tranquilo de se resolver. Se eu isolar o meu I2, eu vou ter que meu I2 é igual a menos J I1. Então, quando eu substituo ele aqui, eu vou achar, então, se eu fizer as contas, eu vou achar que vai ser 10 dividido por 10 mais J20. Então, eu vou achar lá uma corrente, meu I1 vai ser 0,447 fase menos 26,47 graus amperes, né? Isso tudo é corrente. Agora, como eu tinha falado na equação aqui de baixo, eu falei que meu I1 ele é igual a meu I2, desculpa, meu I2 é igual a menos J, J I1. Então, quando eu venho aqui, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por J é a mesma coisa que somar 90 graus desse meu ângulo. Então, vai ter 63,43 graus. Então, achei tanto o meu I1 quanto o meu I2. Agora, a gente vai lá para o Multisim para a gente verificar se essa conta aí está certinha, se a gente realmente acertou. Tenho aqui o meu circuito já montado, já fiz na montagem dele para a gente não perder tanto tempo. Tenho minha fonte, meus resistores, meu indutor, meu capacitor. Tenho lá meu amperímetro, esse verde, meu amperímetro azul. Reparem uma coisa. Reparem que eu coloquei meu amperímetro aqui na parte de cima e o meu outro amperímetro coloquei também na parte de cima. Eu poderia ter colocado um amperímetro aqui para fazer essa medição se eu acertei meu I1 e 2. Não poderia ter colocado aqui, porque eu tenho, nesse meu ramo do meu circuito, eu tenho influência tanto da malha I1 quanto da malha I2. Então esse valor aqui, para mim, não identifica se está certo ou não a conta que eu fiz. Então eu tenho que pegar ramos onde só passa uma das correntes, que no caso é aqui poderia ter pego aqui, na esquerda, na direita ou embaixo também daria certo. Então, por isso que eu não coloquei um aqui, certo? Essa tensão aqui, daqui a pouco eu falo sobre ela. Então, vamos simular para ver o que acontece. Mandei simular. Lembrando que eu coloquei aqui tudo como, se eu clicar em cada um deles, eu vou ter ali, coloquei periódico, tirei instantâneos, poderia ter deixado, mas deixei só o periódico e vou verificar aqui meus elementos. Bom, aqui eu já observo que minha corrente RMS vai ser o quê? 446, né, arredondando, 446 mA. E aqui 448 mA. Como eu falei anteriormente, nas tensões, esse valor aqui é o módulo da minha corrente, do I1 e I2. Então, se eu voltar no meu slide, eu tenho lá tanto o I1 quanto o I2 igual a 0. E aqui está errado, aqui é 0,447, certo? Então, na hora de eu escrever aqui, eu escrevi errado. Vou até tentar consertar aqui. 447. Então, tem esses dois valores aqui iguais. Lá na simulação eles não deram iguaizinhos, porque esses dois elementos, eles não são exatamente iguais. Lá eu fiz um arredondamento. Aqui na hora de eu fazer a conta, se eu fizesse a conta mesmo, ia estar algumas vírgulas lá para a direita. Ia ter um outro elemento, tipo 10,009. Então esse valor está alterando esse pequeno, está dando essa diferença aqui. Mas a gente pode considerar que deu igual a minha conta.
Mas e o ângulo? Como que eu faço para verificar se o ângulo está correto? Aí eu vou usar o mesmo truque que eu usei na aula passada. Eu não falei que eu coloquei a minha referência na minha fonte? Então eu tenho que ir lá no meu osciloscópio, para eu identificar isso, a minha fase, eu tenho que colocar o quem? O meu voltímetro aqui nesse ponto. Porque nesse ponto eu estou medindo quem? A tensão da minha fonte. Então eu consigo ir no meu osciloscópio e ver a diferença de fase entre a minha tensão e a minha corrente. Aí o ângulo que eu achar vai ser o ângulo das minhas correntes que eu quero encontrar. Então a gente vai ver se realmente está dando certo. Então vamos ali no nosso grapher para a gente enxergar isso que seria o nosso osciloscópio. Vou vir aqui. Aqui é um detalhe, eu já ajeitei a minha onda. Eu não consegui enxergar direito o meu current, que é a minha corrente. Então eu vim aqui embaixo, coloquei a escala que eu queria. Mesma coisa para minha tensão, coloquei a escala que eu queria. Para ele ficar assim, dessa forma, consegui enxergar. Triguei minha onda, fui lá no trigger. Então fiz isso tudo, igual das últimas vezes que eu já tinha feito. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero medir a diferença de fase, não é? Primeiro, quem que é? Eu tenho que identificar quem que é a minha tensão. Aqui, aquela tensão da minha fonte. Esse azul aqui, contínuo. Então, meu azul contínuo, ele está aqui, ó. Então, eu vou colocar o meu cursor 1 sendo o tipo dele, o eixo X. E o cursor 1 eu vou colocar no PR3, que é a minha tensão. Então, eu vou colocar onde ele cruza o zero, certo? E eu quero fazer agora eu quero medir de quem? Do meu I1. Quem que é o meu I1? O meu I1, deixa eu ver a cor dele aqui, é o meu verde. Então, minha onda verde, que é essa onda verde aqui, ela é o meu I1. Então, eu vou colocar esse meu cursor 2, ele já está aqui no source. Aqui, ó, já está no meu PR1, então ótimo. Só tem que achar onde é que ele cruza o zero. Onde ele cruza o zero é mais ou menos aqui, certo? Então eu tenho ali, ó, o ΔX está 1,2380. Então eu vou fazer 360 vezes 60 Hz vezes esse ΔT, que vai ser 1,2380. Então eu vou achar aqui, um ângulo de 26,74. Bom, esse ângulo é positivo ou negativo? Esse ângulo vai ser negativo. Por que ele vai ser negativo? Repare, quem que está vindo primeiro aqui em relação ao tempo? Meu eixo de tempo é aqui no X. Minha onda azul vem primeiro, para depois a verde cruzar o zero. Então, quem que está adiantado aqui? Quem está adiantado é a minha tensão. Então, se a minha corrente está atrasada, ela vai ser o quê? Negativa, o ângulo dela. Então, eu achei 26,74. Se eu voltar aqui no meu slide, menos, né? Deu o quê? Menos 26,47. Deu praticamente igual aí o nosso ângulo. Então, beleza, o I1 aí eu consegui identificar. E agora, o meu ângulo do meu I2. Eu vou trocar o source aqui agora para o PR2 e vou ver onde que a minha onda cruza o zero. Que no caso vai estar aqui. Reparem que agora a tracejada ela está antes da minha onda contínua, ou seja, a minha corrente ela vai estar adiantada em relação à minha tensão. Então esse ângulo aí vai ser positivo. Então se eu vier lá, essa questão do ângulo positivo e negativo, eu acho que nas outras aulas eu passei um pouco direto. Inclusive eu acho que na primeira aula eu até errei, mas só para... Agora eu tentei chamar um pouco mais a atenção. Então eu vou fazer 360 vezes 60, 360 graus, né, vezes 60 Hz, vezes o quê? O valor ali de ΔX, que vai ser o quê? 2,9242 elevado a menos 3. Então, eu vou achar um ângulo de 63,16. Então, esse ângulo vai ser positivo, como eu expliquei, porque
minha tracejada está adiantada em relação à minha tensão. Bom, aqui então achei 66,43, bem próximo aí do valor lá do meu osciloscópio, que foi 63,16. Então, ótimo aí. Vou até anotar aqui, ó, aqui foi 26,74. Desculpa a minha letra aí, que eu estou escrevendo no mouse. E aqui vai dar 63,16. Então, foram valores bem próximos. Então, ótimo. Então, eu consegui fazer minha análise de malha dentro de circuito CA e consegui verificar isso aqui no meu simulador. Então, beleza, consegui validar essa minha lei da análise de malha para circuito CA também, certo?